Oi, eu sou o Will e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o design de ambientes de jogos e um pouco dos artistas técnicos que trabalham com isso. E se tu quer trabalhar com jogos ou entender um pouquinho sobre como que funciona o processo do desenvolvimento de jogos, esse vídeo é pra ti. O design no ambiente de jogos é praticamente 90% da tela. Sem ela, o jogo vira uma tela cinza com um monte de personagem flutuando. Pensa assim, cada árvore, cada pedra, cada elemento em 3D ou 2D que tu vê no cenário do teu jogo, ele foi milimetricamente pensado para estar ali. Foi alguém que modelou manualmente ou que pintou, enfim, esse tipo de arte. Então, esse tipo de trabalho é muito mais que deixar bonito. O designer de ambientes, ele trabalha num fluxo pensando como que eu vou fazer o jogador entender esse mundo e o propósito dele. E também como guiar o jogador por esse cenário sem ele precisar utilizar totalmente o tutorial. E é aí que entra a tal da hierarquia visual. Inclusive, a gente já viu ela e falou sobre ela num dos nossos episódios anteriores. Então tu usa sombra, luz, contraste, tudo isso para mostrar e indicar o que é essencial para o jogador. E aí tu informa, ó, aqui tá uma missão, aqui é perigoso e tudo mais. Então vamos olhar, por exemplo, para Horizon, que é um jogo que só de olhar para aqueles robôs caídos no cenário, tu já começa a entender ou deduzir um pouco da história que se passa o jogo. E não é só a parte visual não, tem uma parte da narrativa inserida nesse processo. Então cada detalhe pode sugerir um clima, uma época, uma cultura ou o que se passa naquele momento. Então uma dica para quem está trabalhando com ambientação é utilizar bastante os kits modulares, que eles salvam muito quem está fazendo essa parte do 3D. Ele é basicamente um kit Lego, então tu consegue construir várias partes, vários cenários utilizando o mesmo bloco. Então só em posições diferentes ou organizando em uma perspectiva totalmente diferente. E os modeladores conseguem construir cidades inteiras e ambientar elas com esses kits moduláveis. O segredo é fazer com que ele não pareça repetitivo. Isso inclui aumentar a escala, diminuir a escala, rotacionar, movimentar ou trazer uma perspectiva diferente em relação à câmera do jogador. E o trabalho do artista também é ver se não está muito poluído ou se apenas diminuir o contraste de umas árvores, por exemplo, já não suavizaria esse cenário. Então quem está ambientando ou construindo aquela cena deve interpretar qual que é o feedback que o jogador vai receber e o que ele realmente está dizendo. No final das contas, o artista responsável pela criação de cenários não está só montando o cenário. Então ele está criando a sensação de mundo, que é a sensação de que aquele lugar realmente existe quando o jogo pausa. Mas claro, para tudo isso funcionar, para ter um personagem super animado, detalhes, shaders totalmente detalhados e complexos, tem uma galera que trabalha muito pesado para isso acontecer, que é o pessoal da arte técnica. Tu já ouviu falar de um artista técnico? Eles são tipo um desenvolvedor mutante, que manjam tanto de programação quanto de arte. Essas pessoas criam funcionalidades, testam ferramentas, corrigem bugs e fazem com que o jogo fique liso e que realmente funcione. Vamos lá, o personagem tá bonito, modelado, pintado, só que ele tá travado tipo uma estátua de cera. Então o que o artista faz? Ele fala, vamos dar um esqueleto para esse cara. E ele literalmente cria o esqueleto do personagem, ou seja, uma coisa essencial para os animadores, para dar vida realmente ao personagem. E o processo de rigging, então, que é a construção do esqueleto do personagem, é como se fosse montar uma marionete. Por exemplo, tu move o braço e todo o resto vai acompanhando, sem desmanchar. Mas a função do artista técnico não para por aí. Eles criam ferramentas para facilitar a vida dos artistas e dos próprios desenvolvedores. Automatizar a exportação de arquivo, sincronizar a pasta, reduzir a quantidade de cliques na exportação e mais, eles cuidam da pipeline de produção. Organizam os arquivos, organizam as pastas e todo o formato com que os objetos e os assets e os scripts e todo o código envolvido seja organizado. E por que isso? Pensa que são muitas pessoas mexendo no mesmo projeto ou até às vezes nos mesmos arquivos ao mesmo tempo. E os artistas técnicos criam até os shaders, ou seja, chuva, deixar uma pedra molhada, efeitos de lava, gelo, tudo isso a gente chama de shader. Os artistas então criam cálculos e criam shaders que podem se adaptar conforme o cenário, envolvendo altura, iluminação,
e até mesmo posição. Então eles conseguem pintar um terreno inteiro, só que com variações automáticas. E isso a gente pode falar que é a magia técnica. Além disso, tem simulações de cabelo, de água, colisões, objetos sendo destruídos, fogo, vento. E se tu viu uma explosão bonita num jogo, tu já sabe a quem agradecer. É o artista técnico. O mais legal disso, na verdade, é que essa galera vive entre os dois mundos. Eles conseguem tanto desenvolver, programar, quanto criar as artes do próprio jogo. Uma notícia que dá para aprender. Eles utilizam ferramentas como Unity, Blender, 3ds Max e Maya para pinturas e outras coisas. E talvez seja legal dar uma tentada, ver como é que funciona, pelo menos para ter uma base desse processo. Então, no fim das contas, o artista sendo designer de ambientes ou sendo artista técnico, eles têm uma única função, que é fazer com que o jogo seja bonito, rode liso e traga uma experiência e conte uma história. Então, um dá forma, outro dá vida e eles fazem com que a magia dos jogos aconteça. E se tu curte um pouco desse tipo de arte ou da parte técnica, o que tu acha desses caras aí? Se já é difícil aprender a programar, imagina modelar. Ou melhor, se é difícil modelar, imagina programar. O bom é que existem ferramentas como a Asset Store da Unity em que tu pode encontrar tanto código quanto arte. Então, se tu sentir algum aperto nisso ou quiser otimizar o tempo desse processo, tu pode dar uma conferida lá. E até a Unreal tem uma loja que tu pode comprar esses assets. E se tu tá precisando de algum asset pro teu jogo, eu vou deixar alguns aqui desenvolvidos pela Play to Make Studios, que são muito legais para quem tá começando. Se tu gostou desse novo episódio sobre a arte dos jogos, deixa teu like e compartilha com aquele teu amigo que quer aprender a parte da arte ou da programação. É isso, até o próximo episódio e valeu!